Mais uma quarta-feira, mais um convidado muito especial, como habitualmente. Desta feita, temos connosco uma pessoa que é candidata ao Parlamento Europeu, às próximas eleições europeias, que têm lugar no próximo fim de semana, e onde, desde já, todos estamos convidados a ir votar. É um direito, mas é um dever que nós temos também. Pela minha parte, eu vou, independentemente de em quem nós possamos ir votar. Não é o mais importante. O importante é que todos nós lá vamos, possamos dizer o que queremos, possamos também manifestar o nosso apoio aos nossos deputados. Hoje, então, faz o favor de estar connosco a única candidata efetiva ao Parlamento Europeu da nossa região. Chama-se Mafalda Lourenço, é da Lourinhã e faz o favor de estar connosco. Mafalda, antes do mais, obrigado por estar connosco. Vamos falar mais da pessoa do que da política, que não nos interessa muito para o caso, mas da pessoa em si. Como aparece a Mafalda na vida política, nesta coisa da política, sendo uma mulher da Lourinhã, que fica um pouco longe de tudo isto que é decisões políticas, não é verdade? Mais ou menos. Eu apareço porque tenho uma participação ativa, não é? E a forma de nós participarmos ativamente e politicamente é através dos partidos. Eu faço parte, sou militante do PSD e dentro das minhas possibilidades participo na vida autárquica da Lourinhã. Também estou na Distrital Oeste do PSD e deve ter sido pelo trabalho ou pela minha disponibilidade que tenho feito tanto na Conselhia como na Distrital que o PSD me dirigiu o convite para ser candidata nestas eleições ao Parlamento Europeu e estou. E cá está. Embora haja mais candidatos, há mais candidatos em outras listas, mas como candidata efetivo, Mafalda é a única candidata efetiva, não é? Hoje estou a pensar mal. Do PSD? Do PSD ou dos outros partidos. Aqui da nossa região, a única candidata efetiva ao Parlamento Europeu, às próximas eleições, do próximo fim de semana, é a Mafalda, não é? Não. Da nossa região. No Partido Socialista há também uma candidata, uma lourinhanense, por acaso. Temos essa coincidência, tanto o PS como o PSD terem candidatas efetivas nas suas listas, que é a Silene Martinho. Portanto, não sou só eu a candidata, portanto, aqui as pessoas do Oeste têm, pelo menos nos maiores partidos, duas candidatas da sua região. E sempre mulheres. Sempre mulheres. A região está bem representada em termos de candidatos femininos, não é? Sim, a lista do PSD é a única que tem, que é uma lista mais representativa da sociedade portuguesa. Há mais mulheres do que homens, não é? E, portanto, nesse sentido, a lista do PSD tem 15 mulheres e 14 homens. Isso também as mulheres estão a tomar o poder. Como é que a Mafalda aparece na política? Aparece porque se vai desde muito nova estando nos meandros, apoiando? Não, eu não tive só uma participação muito fugaz quando era jovem na JSD, nunca estive no âmbito partidário ou nenhuma juventude partidária, e a minha participação a nível político aconteceu há alguns anos, quando fui viver para a Lourinhã e que me foi feito o convite da estrutura local para participar. E, portanto, aconteceu já muito crescida. Já muito crescida. Mas foi viver para a Lourinhã, não é lourinhanense? Eu sou lourinhanense porque os lourinhanenses são aqueles que nascem ou residem na Lourinhã, segundo diz o dicionário. Não sou natural da Lourinhã, mas resido na Lourinhã há quase uma década. Uma década que é já muito tempo, não é? Que é muito tempo. Faz parte também de um órgão de poder, de um órgão político, mais político que poder na Lourinhã. Assembleia Municipal? Não, eu sou autarca na Assembleia de Freguesia da Lourinhã e Atalaia. Portanto, sou mesmo aquela autarca, o primeiro degrau dos autarcas, e tenho muito gosto da minha participação ser a esse nível local,
muito específico e, portanto, não estou na Assembleia Municipal, nem em variações, nada disso. Faço o meu trabalho político na Assembleia de Freguesia. Eu tive um colega seu, agora há umas semanas atrás aqui também a conversar comigo, da mesma área, já agora um abraço muito grande para o Hernani. Como é que vê na Lourinhã uma terra da vossa área política, da vossa cor, em que não se conseguem impor vós próprios, a vossa organização, não se consegue impor já há muitos anos. Falta ali alguma coisa. Isto não tem nada a ver com o Parlamento Europeu, tem a ver com política uma local. falda. Mas falta alguma coisa. Falta, por exemplo, quando o Hernani foi candidato, faltou umas poucas centenas pequeninas de votos, não é? Já faltou pouco, não é? Falta, efetivamente, é muito difícil fazer a oposição na Lourinhã quando temos um concelho que há mais de 40 anos não tem alternância política. É muito complicado, não é? Estamos a falar de um concelho em que as pessoas praticamente se conhecem, há uma grande familiaridade, uma grande proximidade. Eu costumo dizer, é tudo primo ou vizinho, e é mais difícil fazer política nessas condições, porque as pessoas, quando estão disponíveis para participar na vida da sua aldeia, da sua vila ou da sua cidade, não estão para criar anticorpos pessoais com ninguém, não é? E, portanto, na Lourinhã, por ser também um meio pequeno, por as pessoas que estão no poder há muito tempo, acaba por haver... e posso dizer porque as pessoas também já sabem que eu sou muito frontal e muito direta naquilo que é as minhas ideias. Acaba por haver quase um regime feudal, não é? E é muito difícil entrar, e é muito difícil convencer as pessoas que aquela pessoa tem ótimas ideias, tem uma dinâmica muito maior e era capaz de fazer um trabalho muito mais extraordinário do que estar a votar naquela pessoa, mas como aquela pessoa já conhece, tem o número de telefone, e portanto é muito difícil nós convencermos as pessoas que a mudança é uma coisa positiva, e portanto, mas efetivamente no PSD da Lourinhã tem sido feito um esforço, e temos que continuar a fazer um esforço para apresentar à população da Lourinhã um bom programa e que as pessoas se identifiquem com as pessoas que são candidatas. Mas isso é tudo verdade, e tanto é verdade que há 40 anos que a situação é essa e se mantém. Mas chegamos, por exemplo, a eleições nacionais, e a vossa área política tem... O Concelho da Lourinhã é o distrito mais social-democrata o Concelho. O Concelho da Lourinhã, nas legislativas, nas europeias, formos analisar as eleições nacionais, e efetivamente a massa crítica do Concelho da Lourinhã é social-democrata. E portanto, por isso é que é um fenómeno, não é? Portanto, sabemos que as pessoas que residem e que votam na Lourinhã têm efetivamente, em maioria, uma simpatia ao PSD, mas depois localmente há efetivamente qualquer coisa que falha. E eu coloquei a pergunta exatamente por ser da distrital, que tem a responsabilidade com tudo isso, aliás, como Sim. o Hernani também, segundo também faz parte, parece sim. saber. Entretanto, Mafalda não estudou na Lourinhã. Não estudei na Lourinhã, só tenho os meus filhos a estudar na Lourinhã. Quantos são já agora? São 2. 2 filhos a estudar na Lourinhã, e a Mafalda estudou onde? Eu estudei na Margem Sul. Sim. E depois tirei a minha licenciatura em Direito na Universidade Católica de Lisboa. Seguiu Direito ou enverdou pela vida política? Seguiu Direito? Não. Eu não vivo da política, a minha vida não sou uma política profissional e não o tenciono ser. Eu sou advogada e foi a profissão que eu quis ter e que segui. E, portanto, a minha participação na política é a minha participação cívica, porque gosto de participar, tenho uma palavra a dizer e participo nessa vertente cívica, não é numa vertente profissional. Gosto muito de ser advogada e quero continuar a ser advogada independente
e poder dizer aquilo que penso, quando penso, e isso para mim é fundamental. Portanto, eu não sou política profissional. Então é política profissional, mas não vai ser muito fácil, porque está numa posição onde o PSD teria que ter uma votação esmagadora para uma entrada direta. Mas se entrasse no Parlamento Europeu, com certeza que passaria a ser política profissional, ou não? Nesse mandato, eu tenho uma visão muito específica sobre isso. Aliás, a minha participação, eu entendo que os partidos e o PSD, e esta lista ao Parlamento Europeu é um bom exemplo disso, tem que estar aberto à sociedade. Tem que ter a preocupação de ter militantes que possam dar contributos válidos, não é? E pessoas reais, não é? Como o Carlos, como eu, não é? E as pessoas, nós não podemos estar sempre a dizer mal de quem está na cúpula do poder e depois não estarmos disponíveis também para participar. E, portanto, a minha participação tem a ver com isso, ou seja, eu acho que é importante as pessoas normais, as pessoas que sabem o que é o trabalho, sabem o que é pagar contas, as pessoas têm uma ligação à realidade e uma visão da vida real, possam estar incluídas no processo de decisão. E agora eu faço a pergunta, e porque aparece a Mafalda como candidata ao Parlamento Europeu e não aparece como candidata à Assembleia da República no nosso país? O Parlamento Europeu, teoricamente, será um patamar acima. Não fazia sentido já tão bem ter surgido o convite para deputada nacional no nosso Parlamento? As eleições só são em outubro. E se eu pudesse apostar, diria que já não me vai ser feito esse convite, não é? Porque já tive esta honra e esta responsabilidade, efetivamente. Eu não pedi para ser candidata, estava completamente longe de que este convite me fosse dirigido e, portanto, aceitei-o com muita honra. Não faz parte dos meus projetos ser deputada ou da Assembleia Municipal ou da Assembleia da República, e acho que ambas as funções são igualmente dignas e importantes. E, portanto, não sei, pelo menos na próxima legislatura não devo estar no Parlamento Nacional. Mas fazia sentido, aliás, aí temos alguns deputados da nossa região que também servem para além de defender o país, defender a região. Por isso fazia todo o sentido também. Aliás, sentindo-se uma lourinhanense. Sim, mas só se me perguntasse pelo desafio profissional, e há bocadinho depois não concluí. Acho que a participação, nós devemos ir fazer um mandato. Se calhar um mandato não é suficiente, porque os projetos que poderemos ter em 4 ou em 5 anos não é tempo suficiente para os fazer, mas depois acho que as pessoas não se devem eternizar nos mandatos. Pelo menos é a maneira que eu acho que faz sentido participar na vida política. Se me perguntasse se eu gostaria de ser deputada ou estar na Assembleia da República, eu acho que daquilo que é a minha experiência com as leis, acho que não há nenhum advogado que não considere um desafio estar a ter um mandato na Casa da Democracia, no sítio onde se faz as leis. Eu, pelo menos, teria essa curiosidade e teria essa honra, essa enorme responsabilidade se me convidassem, com certeza que se calhar, se o PSD me convidasse, que era o único partido que eu aceitaria integrar a lista, aceitaria, mas não está nos meus planos. E, portanto, estou muito contente de poder ter esta participação ao nível da Europa, que é um tema que me é querido, e este ano não sou candidata a mais nada. E não acha que há, isto é outra provocação, que há advogados a mais na Assembleia da República? As leis são para ser feitas por advogados ou por pessoas reais? As leis são para ser feitas por toda a gente. A Assembleia da República deve efetivamente ser também representativa. O advogado só por si não sabe também fazer leis, não é? Obviamente que tem que haver um grande cuidado naquilo que é a formulação jurídica e falo por experiência própria. Tivemos anos em que nós olhávamos para as leis e pensávamos, meu Deus, quem é que fez isto, não é? Quem é que lá está a fazer uma coisa destas? Porque até mesmo na forma de escrever
as coisas houve realmente um momento em que a produção legislativa não foi a melhor, mas tenho a ideia de que os advogados não serão a maioria, não é? E, portanto, é muito importante no Parlamento termos todas as áreas do saber e o país real também inclui, com certeza. Também inclui os advogados. Com certeza. O que é, e temos gente a ver-nos, muita gente a ver-nos, que não percebe muito bem o que é um deputado europeu. Esta pergunta é fácil, não é? É fácil. Portugal pertence à Europa e há um Parlamento Europeu. E Portugal elege 21 representantes, portanto, elege 21 pessoas para estarem no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, esses eurodeputados têm um trabalho muito penoso e muito trabalhoso naquilo que é o estudo dos dossiês e das matérias, e terão, efetivamente, é um Parlamento que não tem iniciativa legislativa, é diferente do nosso, mas em termos daquilo que depois são as propostas que vão ao Parlamento, obviamente que temos ali os nossos 21 votos de Portugal, que vão ser decididos agora no próximo domingo. 21 entre 750 e qualquer coisa. Qualquer coisa, sim. Qualquer coisa, que eu nunca acerto com o número de deputados, mas... é um grande Parlamento. É um grande Parlamento. Mas o Parlamento em si não decide. Como em Portugal a Assembleia da República decide, não governa, mas decide, ali o Parlamento Europeu não decide. Qual é a principal função do Parlamento Europeu? Também decide. Se pensarmos que a Comissão e o Presidente da Comissão é eleito pelo Parlamento, temos aí uma grande decisão que vem do Parlamento, não é? Portanto, passa às vezes essa imagem que o Parlamento não serve para nada ou não decide nada, não é bem assim. Há decisões, nomeadamente ao nível daquela que será a cara e o decisor europeu, que vem do Parlamento e, portanto, é escolhido e é votado pelo Parlamento Europeu, e isso foi muito importante para aumentar a importância e o prestígio do Parlamento Europeu. Como também a nível legislativo, há muitas matérias que efetivamente também são decididas, até porque se o Parlamento não os aceitar, força a que haja depois posteriormente algumas alterações. E, portanto, eu acho que o Parlamento Europeu é um órgão muito importante, não devemos o desvalorizar, e o trabalho que é feito pelos nossos eurodeputados lá, é pena que não chegue, que as pessoas cá durante os 5 anos não tenham noção do trabalho que é feito por eles lá, que efetivamente é muito importante. Mas realmente não chega. Mafalda, nós estamos a assistir, primeiro, isto é uma crítica de um jornalista a uma candidata ao Parlamento Europeu, porque todos, sem exceção, basicamente optaram pela mesma forma. Discute-se muito pouco a Europa, nestas eleições, sobretudo, discute-se muito o país e pequenas coisas ou grandes coisas do país. Isto ajuda a conhecer o Parlamento Europeu e a Europa? Não, na realidade era preferível que a campanha tivesse... As campanhas, todas as campanhas. Pela minha parte, eu até me foquei mais no sentido do apelo ao voto, ou seja, no combate à abstenção, que eu acho que deve ser uma parte significativa também do foco das campanhas. Efetivamente, era importante que as pessoas, essa comunicação passasse. Agora também lhe digo uma coisa, não é em 15 dias que se consegue fazer o trabalho que devia ser feito em 5 anos, não é? E nós não podemos, por exemplo, a nível autárquico, e as pessoas conseguem perceber muito isto. Quando há coisas boas, quando se consegue fazer obras nas escolas, equipar uma escola, fazer obras aqui e acolá, as câmaras quase que põem assim ao cantinho e não passa a informação de que aquelas obras foram cofinanciadas e só são possíveis
com a ajuda da Europa. Só fica lá mesmo aquela tableta. Fica a tableta e, portanto, a imagem que os responsáveis autárquicos passam, não é? É que aquilo é uma obra da Câmara, não é? Quando as coisas correm mal, mesmo ao nível autárquico, foi porque a Europa lá fora não deixou e a nível nacional nos telejornais assistimos isso durante os 5 anos. Assistimos o governo e os sucessivos governos, quando é para justificarem os seus próprios fracassos, põem a culpa na Europa. E isto acaba por nós termos uma campanha negativa que não corresponde à realidade, não é? Durante 5 anos e, portanto, nestes 15 de campanha é muito complicado desmistificar, não é? Uma linguagem que é uma linguagem muito simples, que passa e que as pessoas interiorizam, ou seja, tudo o que é mau, somos pequeninos, eles não deixam decidir, a Europa é que sabe, não podemos fazer porque eles não deixaram, não é? E, portanto, em 15 dias, por muito que todos os partidos se esforçassem, é muito complicado fazer esta contra-informação que é feita durante os 5 anos. Mas é isso que leva, ou que faz, porque não leva, é isso que faz com que as pessoas depois tenham menos vontade de ir votar, porque não sabem, vão votar para quê? Seguramente que não é para um governo de Portugal. Isso, obviamente, o nosso afastamento, o afastamento do povo português, mais do que o resto dos países, porque a nossa taxa de abstenção é maior do que dos outros países nestas eleições ao Parlamento Europeu, só pode ser justificada por isso, não é? Ou seja, nós muitas vezes aquilo que não compreendemos ou que nos é distante, não temos tanta vontade para participar e dar opinião e, portanto, isso é que justifica não somos propriamente os níveis inaceitáveis, na minha opinião, da abstenção. Eu não consigo aceitar que numa qualquer eleição desta importância, porque mesmo que as pessoas não percebam a importância, na realidade ela tem muita importância, que os nossos eurodeputados sejam escolhidos por uma minoria. E, portanto, eu como sou uma democrata e acho que o voto tem que ser o voto da maioria, não é? É o voto da maioria que conta. Neste momento, e mesmo nas autárquicas e nas legislativas, vamos rapidamente caminhar para isso, não é? É que as pessoas que são eleitas com o voto da minoria e eu acho que isso é muito mau para a democracia e para Portugal. É isso que faz com que, e como os votos são exatamente uma minoria, e não somos sequer o pior caso da Europa, porque temos no norte da Europa, penso que um dos países onde os deputados foram eleitos com 15, 17% dos eleitores. Felizmente cá ainda não chegámos a tanto e esperemos que melhor. Eu vou votar, pelo menos, não sei também, quem, mas vou. É isso que faz com que, sendo os deputados eleitos com um número inferior de eleitores, comecem a surgir e a ganhar mais relevância aqueles extremismos, sim, quer de direita, quer de esquerda. Porque os extremos, as pessoas extremistas, são as pessoas que lá vão votar, não é? Porque querem mesmo. Porque são extremistas, não é? Tanto de esquerda, não é? Normalmente, os resultados, por exemplo, do Partido Comunista Português nas eleições europeias é um exemplo claro disso, não é? Porque quando nós temos uma massa de adeptos, de seguidores, de pessoas muito extremistas, não é? Essas vão lá todas. O problema é a faixa do meio, as pessoas com bom senso, com ponderação, e infelizmente é nas pessoas com maior bom senso e ponderação que ficam em casa em vez de ir votar, não é? E isso é um dos graves problemas e um fenómeno que espero que não aconteça novamente nestas eleições europeias, que é o surgimento de partidos de extrema-esquerda ou de extrema-direita, porque para mim ser de extrema-direita ou ser de extrema-esquerda, para mim, é igual. E o problema, embora sejam partidos anti-Europa, nem sequer é o PCP o grande problema. O problema é mesmo extrema-esquerda e extrema-direita. O problema é os dois, porque efetivamente é o que disse, são partidos contra a Europa e, portanto, nós estamos a eleger, essas pessoas estão a eleger pessoas para ir para o Parlamento Europeu que são contra a Europa. Portanto, estamos a pôr e a dar maior peso para minar por dentro. E, portanto, todas aquelas pessoas que se identificam com os valores europeus e que acham que este projeto europeu
é para continuar. No domingo devem efetivamente ir votar. As possibilidades, temos um boletim de voto enorme, portanto as pessoas não podem dizer que não têm alternativas, mas votar naquelas alternativas que estão no meio, que são pró-europeus, que partilham os mesmos valores, para efetivamente esses partidos que pretendem levar para o Parlamento Europeu visões e ideias para minar por dentro, não tenham tanto peso. Há uma ideia que surge, já não sei de onde, também não interessa para o caso, de que os defensores da Europa e as forças defensoras da Europa em questões europeias se devem conseguir unir. Faz sentido? Sim, mas eu sinto que há essa, mais agora em virtude pela questão do Brexit, acho que os povos europeus, na sua grande maioria, abriram um bocadinho os olhos para esta temática e estão efetivamente mais sensíveis e mais preocupados com a continuação e com a integração europeia. Portanto, acho que é das poucas consequências positivas do Brexit é que Portugal, França e por aí fora, praticamente todos os países da União Europeia tenham olhado e comecem a refletir de que efetivamente atenção, isto é complicado, isto é para continuar e, portanto, valorizar aquilo que temos. Eu tenho andado na rua e o que é que e tenho encontrado abstencionistas quase anarquistas e não resisto e tenho que sempre parar, estão-me sempre a chatear porque depois paro e eu não consigo não deixar de estar ali a convencer aquela pessoa a ir votar, porque efetivamente as pessoas que conscientemente dizem eu não vou votar é uma coisa que me faz muita aflição e tenho que sempre perder tempo a tentar convencer aquela pessoa de que tem que ir votar. É muito fácil convencer as pessoas a ir votar se as pessoas perceberem qual é que é o risco das pessoas se afastarem da decisão. O não irmos votar não significa nem resolve absolutamente nada. Só estamos a dar mais força aos maus políticos, só estamos a dar mais força àquelas pessoas que não se preocupam efetivamente em passar uma boa informação e estamos a correr o risco de sermos governados pela escolha de uma minoria. E, portanto, eu acho que isto as pessoas percebem, não é? Portanto, se nós temos esse direito, e os direitos, ainda mais às vezes quando são... Direito e um dever. É um direito, e eu acho que os direitos são mais importantes às vezes que muitos deveres que nós temos. Se é um direito, eu não consigo perceber como é que nós desistimos de exercer direitos. Faz muita aflição. E eu costumo dizer, e digo isto, ainda agora, anteontem disse isto a uma senhora que encontrei, que ela estava-me a dizer que nunca tinha ido votar. Eu disse, mas como é que é possível? E disse-lhe, você vai votar e vai ver, é dos momentos em que eu tenho... Eu gosto mesmo de votar, aquela coisa de chegar à mesa de voto, apresentar o cartão de cidadão, ir lá dentro, escolher, pôr a cruz. E eu tenho um sentido, não é? Em que a minha voz conta. E o problema é que nós vivemos numa sociedade em que parece que alguém transmite às pessoas que não vale a pena, o voto não vale a pena. E eu acho que temos que combater essa ideia, porque efetivamente vale a pena. E as grandes revoluções, as únicas revoluções que eu admito são as grandes revoluções fazem-se nas urnas, não é? Imagine que toda a gente ia votar e toda a gente não votaria nos partidos maiores ou que havia uma grande amplitude. Como aconteceu há pouco tempo em Espanha, onde surgiram dois grandes partidos, estou a falar do Podemos e do Cidadanos. Pronto, eu vou dizer, eu estou em 11º lugar. Se toda a gente que não foi votar nas últimas eleições fosse votar no PSD, eu se calhar não seria eleita, mas percebe? Poderíamos ter uma eleição, assim, uma vitória do PSD espetacular, não é? Ou de outra força. Ou de outra força política, ou podíamos ter surpresas, umas mais agradáveis, outras menos desagradáveis, mas isto significa o quê? É efetivamente o povo que escolhe. E, portanto, temos que combater esta ideia de que o povo não decide. E então, se navegarmos nas redes sociais, as pessoas têm esta ideia que não vale a pena.
que não vale a pena, que eles é que sabem, eles estão lá longe, que não vale a pena, que são os corruptos e não há forma de se irem embora. Não, é no voto. O voto despede as pessoas. E, portanto, é este peixinho, esta ideia que é a realidade, temos que começar a pôr na cabeça das pessoas. Então, dia 26 de maio. 26, eu domingo. nunca acerto, ando sempre aqui na guerra com 26 e com 28. É no domingo É seguramente. no domingo. Eu não sei qual é o tempo que vai estar, não sei se vai estar muito bom tempo ou não, mas é muito rápido, é passar pela mesa de voto e exercer o direito de voto, que é fundamental. E segundo um anúncio que aparece na televisão, é mais fácil tirar um café. Exatamente. É mais fácil tirar o café. É porque agora é só com o cartão de cidadão e, portanto, é por ordem alfabética. As mesas aqui na nossa zona mais ou menos são as mesmas e já não temos aquela coisa de dizermos qual é que é o nosso número de eleitor ou andar à procura do número de eleitor. Basta seguir a ordem alfabética e levar o cartão de cidadão e está feito. E aquilo vai lá. Está lá. Então, decididamente, domingo, vamos todos votar. Votar. Seja em quem for. Descarregar o voto. Toda a gente a descarregar o voto. No seu caso, claro que preferia que votassem em si, mas o importante é mesmo ir votar. Eu votasse em mim. Obviamente, Na lista, sim, na lista que eu faço parte. E que votassem no PSD, porque independentemente de ser a lista que eu faço parte, considero efetivamente que em termos daquilo que é a análise dos 8 primeiros, que são aqueles que são possíveis de ser eleitos, e das propostas do nosso manifesto, é efetivamente aquela que eu considero que são as melhores pessoas e as melhores propostas, mais credíveis, mais sérias, para fazer um bom trabalho no Parlamento Europeu. E, portanto, eu vou votar no meio, vou votar no meio, que é no PPD-PSD, que aparece no 9º lugar do boletim de voto. Mas se não for nesse, as pessoas que vão pelo menos votar em qualquer voto, o voto é livre, o voto é secreto e, portanto, está toda a gente à vontade. O importante é ir votar e escolher o nosso futuro e escolher os nossos representantes para o Parlamento Europeu. Isso é o mais importante. E vale mesmo a pena. Eu quero agradecer por ter estado connosco. Foi um gosto. Foi um prazer. Na próxima quarta-feira teremos teremos outro convidado muito especial. Isto agora já ia nas candidaturas. Por isso, no próximo domingo, já sabe, votar vamos seguramente. Dá um prazer enorme para além de tudo mais. Por hoje, vamos ter que ficar por aqui. Obrigado por ter estado connosco. Até quarta.